e ele o dá enquanto dorme. Sim, os filhos são a herança do Senhor. O fruto do ventre é a recompensa, como flechas em mãos de um guerreiro. Assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que encheu sua aljava com elas. Ele não será derrotado ao debater com seus inimigos no tribunal. Palavra do Senhor. Amadeu Soares da Silva Júnior, presente. Amarildo Jesus Firmino. Presente. Denis Chiquito. Presente. Evandeli Pereira. Presente. Luiz Alberto Manesco. Presente. Luiz Aparecido Lopes. Presente. Maria de Lourdes Panovo Turina. Presente. Paulo Roberto da Silva. Presente. Rodrigo Arthur. Presente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias que darão entrada na reunião. Projeto de lei número 27/2019, da autoria dos vereadores Denis Chiquito e Amarildo Jesus Firmino. Dispõe sobre a proibição do tráfego de caminhões na rua Joaquim Mendes Pereira, no município de Saltinho, e da outras providências. Projeto de lei emenda a lei orgânica municipal número 1/2019, de autoria dos vereadores Luiz Alberto Manesco, Evandeli Pereira, Paulo Roberto da Silva. Acrescenta o parágrafo 4º no artigo 106 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre a isenção do imposto predial e territorial urbano IPTU para pessoas portadoras de doenças graves e idosos no município de Saltinho. Projeto de lei número 30/2019, de autoria do vereador Luiz Aparecido Lopes. Dispõe sobre a proibição de fornecimento de canudos confeccionados em material plástico nos locais que especifica e dá outras providências. Projeto de lei número 31/2019, de autoria do prefeito Carlos Alberto Lise. Orça, receita e fixa as despesas do município de Saltinho para o exercício 2020 e dá outras providências. Projeto de lei número 32/2019, de autoria dos vereadores Luiz Alberto Manesco, Amadeu Soares da Silva Júnior e Amarildo Jesus Firmino. Acrescenta o artigo 8º na lei número 300, de 17 de dezembro de 2003, altera pela lei número 562, de 12 de dezembro de 2014, que reduz em 50% a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Diverso Executivo. Decreto número 1889, de 5 de dezembro de 2019, recebe doação de bens móveis para incorporação ao patrimônio municipal e dá outras providências. Decreto número 1874, de 24 de junho de 2019, declara de utilidade pública a área de terra de propriedade de Sidney Antônio Sturion e outros, destinada à abertura de vias públicas nesse município e dá outras providências. Não havendo mais matérias a dar entrada na reunião, dou por encerrado o pequeno expediente e daremos prosseguimento com as deliberações da pauta da ordem do dia. Em primeira discussão, projeto de lei número 020/2019, de autoria do vereador Rodrigo Arthur, que torna obrigatório nas escolas municipais de ensino a presença de um profissional habilitado a prestar primeiros socorros e dar outras providências. Nós vamos estar votando aqui o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão? Com a palavra o vereador Luiz Alberto Manesco. Boa noite, presidente, mesa diretora, vereadora, vereadores, público aqui presente, quem nos assiste pela internet. O parecer da Comissão de Justiça e Redação, ele analisa todos os projetos pelo ângulo da Constituição Federal, Estadual e Municipal, e também de acordo com as regras de interpretação hermenêutica que o Supremo Tribunal Federal estabelece. A princípio, do ponto de vista convencional ou de qualquer leigo, quando a comissão faz esse parecer contrário, eu já vou deixar claro aqui que a comissão não é contrária à ideia do vereador. Muito pelo contrário, né?
os vereadores têm muitas ideias que são boas, mas infelizmente às vezes essa ideia ela esbarra na lei. E, infelizmente a lei nem sempre é justa. E esse projeto de lei do vereador Rodrigo, ele esbarra justamente na questão constitucional que eu vou ler aqui. Primeiro no artigo 2º da Constituição Federal, depois no artigo 5º, 25, 47 e 144 da Constituição Estadual do Estado de São Paulo. E, por fim, na Lei Orgânica Municipal, no artigo 76, que eu vou ler aqui. São de iniciativa privativa do prefeito as leis que disponham sobre criação de funções na administração, criação de estruturação, atribuição, departamento, coordenadoria ou criação de atribuições em órgãos da administração pública. Essa é a lei municipal. Isso sem citar aqui as leis estaduais. Do ponto de vista jurídico, e a Comissão de Justiça e Redação analisa do ponto de vista jurídico, né, e não do ponto de vista pessoal, esse projeto ele se torna inconstitucional. E não porque nós não queremos, ou porque nós queremos simplesmente rejeitar, não, né? Mas é porque esbarra na lei. E um exemplo disso é um próprio projeto meu, que eu fiz aqui em 2017, que na época ele era um projeto que eu determinava nele que no posto de saúde os idosos teriam que ter preferência. E no dia que eu estava aqui na sala de reuniões, eu acatei a sugestão de alguns vereadores, né? E, inclusive, a vereadora Lourdes até perguntou para mim naquele dia: você chegou aí lá no posto de saúde conversar com eles, tal, ver essa questão na prática, tal? Eu falei: você tem razão. E, como advogado, a gente às vezes tem que também ter a humildade de falar: não é porque eu sou advogado que eu sou dono da verdade, né? Então, o que eu acabei? Eu retirei o projeto, né? E não tenho vergonha por isso, né? E o projeto, depois eu examinei melhor, ele estava conflitando realmente com a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, ele entrava em conflito também com os protocolos que existem no posto de saúde. O Luiz Funiler até comentou comigo que existem os protocolos de atendimento para os casos que são emergências ou de acordo com a gravidade de cada caso. Então, ele existe um protocolo, que é um protocolo, depois eu fui buscar saber, na verdade é um protocolo internacional de atendimento, que ele é respaldado em tratados internacionais que o Brasil assinou e também previsto com a Constituição Federal, Estadual e na lei municipal. Então, eu entendi por bem, na época, retirar aquele projeto. E apesar de ser uma boa ideia, alguns vereadores até comentaram comigo: era uma ideia boa, mas ela esbarrava na lei. Então, o que eu tive que fazer? Retirar o projeto e, na verdade, não era culpa de nenhum vereador, né? Ele esbarrou na lei e eu tive que retirar. E esse projeto, ele aconteceu a mesma coisa. A comissão fez esse parecer baseado na lei, porque é obrigação da comissão, né? A gente fazer o parecer de acordo com um parecer jurídico, e o parecer jurídico foi de que esse projeto é inconstitucional, apesar de ser uma boa ideia. Então, o parecer é pela inconstitucionalidade do projeto, e sendo aprovado esse parecer da Comissão de Justiça e Redação, automaticamente o projeto ele não será votado. Se acaso ele for rejeitado, esse parecer, o projeto ele irá para a votação. Só estou fazendo esclarecimento para que todos saibam que, da parte de cada vereador, não há nenhum empecilho para a ideia de outro vereador, para que não fique uma impressão de que existe um vereador contra o outro aqui, porque nós não temos esse tipo de problema. Boa noite. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Amarildo Jesus Firmino. Presidente Paulo, demais membros aqui da mesa, Evandro, Amadeu, demais vereadores e aquele que nos acompanha, boa noite a todos. O vereador Luiz Manesco, ele é presidente da Comissão de Justiça e Redação, eu sou relator da comissão, e o Denis é também membro da comissão. Então, essa comissão
cabe a ela analisar a constitucionalidade e legalidade de todos os projetos que passam pela Câmara Municipal. E, de acordo com isso, é bem claro o regimento, como disse o vereador aqui, a nossa comissão não é de mérito, nós não analisamos o mérito do projeto, nós analisamos a constitucionalidade e a legalidade. Se ela conflita com alguma lei municipal, estadual, federal ou com a própria Constituição, ele se tornaria defeituoso, porque ele estaria conflitando com essas normas que têm ascendência sobre uma lei municipal. Então, de acordo com o que já foi explicado, o que mais me levou à questão de dar parecer no sentido da inconstitucionalidade e ilegalidade desse projeto, primeiro, a ideia é excelente. Acho que o vereador foi feliz em a intenção que se propôs. Mas existe uma lei federal, já que trata desse assunto, que é a Lei 13.722, de 4 de outubro de 2018, uma lei do presidente Michel Temer. E essa lei, ela torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros e por professores e funcionários de estabelecimentos de ensino público e privado. Então, ela é ampla, de educação básica e de estabelecimento de recreação infantil. Essa lei, ela é muito mais completa e muito mais regulamentadora do que essa lei municipal, ou esse projeto de lei, perdão, municipal número 20, que se propõe o vereador. Comparativamente, o projeto de lei nosso aqui, que a gente está analisando hoje, ele torna obrigatório nas escolas, ele não estabelece um período. A lei federal, ela diz que tem que ser anual. A lei municipal, ela diz que a prestação de primeiros socorros será exercida por integrantes do corpo docente, do corpo administrativo, secretaria de escola. A lei federal fala de professores e funcionários administrativos. Então, de qualquer área, funcionários, envolvendo administrativos, e qualquer funcionário que esteja numa escola teria que ser apto, treinado, para dar os primeiros atendimentos básicos para uma criança na escola ou em alguma atividade fora extra-escola ou extracurricular. Então, ela tem uma ação muito mais abrangente. Por exemplo, o parágrafo 2º da lei, do projeto aqui de Saltinho, serão designados para receber curso de primeiros socorros um integrante do corpo docente e um integrante do corpo administrativo. Primeira coisa, a lei federal não fala de ela fala até de reciclagem. Por isso que o período tem que ser anual e você sempre está passando para todos os funcionários daquela escola ou do Departamento de Educação. Então, ele restringe a lei federal, por isso que ele fere a lei federal. Não é e, além disso, aí, como disse o vereador, a competência de designar funcionário é do prefeito. Nós podemos estabelecer leis e projetos, etc., mas a competência exclusiva, privativa, segundo a nossa lei orgânica, é do prefeito designar funcionário ou departamento para atividades que a gente faz aqui, projeto de lei, etc. Então, assim, nós não podemos estabelecer por lei um funcionário quando a lei federal diz que todos devem passar. Então, ela conflita. E ela encerra dizendo que o Poder Executivo vai ter que regulamentar ela em 90 dias, artigo 2º do projeto de lei. A lei federal fala que a regulamentação é 180 dias. E ela já aconteceu, 5 de abril. Então, 5 de outubro de 2018 foi aprovado. 5 de abril de 2019 ela está em vigor. Então, eu não posso tirar a responsabilidade do prefeito de já ter atendido a lei federal e eu dar mais um prazo de 90 dias para ele fazer uma coisa que ele já deveria ter feito. Então, eu crio aí um conflito de normas. E não existe conflito de normas se uma ou outra não for ilegal ou inconstitucional. No caso, eu ficaria com a lei federal, que é muito mais completa. O projeto de lei que a gente está discutindo, o 20, ele encerra por aí, mas a lei federal, ela continua, ela tem ela estabelece, inclusive, a quantidade de profissionais capacitados em cada estabelecimento de ensino e de recreação será definida em regulamentos. Ela já não dá quantidade, será definido
guardada a proporção do tamanho do corpo de professores. Então, uma escola com 20 professores, com 10, com 30, é a proporção que ela estabelece, e que se refere ao caput desse artigo. Então, ela fala aqui da anualidade, no parágrafo primeiro, no segundo ela fala da quantidade, e no terceiro ela fala da responsabilidade pela capacitação de professores e funcionários. Então, não é secretaria, são todos os funcionários, estabelecimentos públicos e privados. E isso aqui do parágrafo 1º da Lei Federal. No artigo 2º da Lei Federal, ela fala do conteúdo, que a nossa lei não fala. Então, ela diz que o conteúdo dos primeiros socorros básicos ministrados deverá ser condizente com a natureza e a faixa etária do público estabelecido. Então, para a criança de 0 a 5, a 6, 7 a 10, quer dizer, tem uma faixa etária e uma linguagem própria, né, para quem for capacitado, para saber como que ele vai atender esse tipo de criança. Um bebê, como que faz os primeiros socorros num bebê numa creche? Como faz os primeiros socorros numa criança de 7 anos, ou de 10, ou de 12. São técnicas diferentes. E um detalhe da lei federal que não tem na lei municipal, artigo 3º. E aí eu aproveito para cobrar a prefeitura, porque aí vou falar isso um pouco para frente. São estabelecimentos de ensino obrigados a fixar nos locais visíveis um certificado que comprove a realização da capacitação. Então, nós temos que entrar nas escolas e ver se tem um certificado que o pessoal foi capacitado. A prefeitura mandou um ofício, porque a comissão questionou a aplicação dessa lei. Nós aproveitamos o projeto do vereador Rodrigo Arthur para questionar a prefeitura se ela estava executando. E ela respondeu que já tinha dado primeiros socorros e que tem um kit de primeiros socorros nas escolas. E tem que ter também um certificado dizendo que aquele pessoal está capacitado. Eu não vi. Então, a lei federal obriga isso. Então, a nossa lei municipal não adiantaria se ela conflita com uma lei. O prefeito ia ficar muito bem porque dizer, eu vou cumprir essa ou aquela. Então, ele vai ter que cumprir a lei federal. Então, diz assim, o não cumprimento, que a lei, olha outra coisa, a lei municipal, o projeto de lei municipal não trata disso, a federal trata. Se não cumprir, vai ser notificado. Se não cumprir segunda vez, vai ser multado. E não é reincidência, no caso de nova, cassação do alvará de funcionamento. Então, a projeto de lei municipal não fala nada. Então, está muito bom para o prefeito. Sim? Você estava falando comigo? Não, contigo, Fale. não, é sobre o treinamento. Eu já falo alguns meses, não sei se eu comentei com você não, mas a prefeitura realmente está aplicando. O meu cunhado, Aguinaldo Regonha, ele é técnico de segurança, e ele, juntamente com o enfermeiro de Piracicaba, eles estão nas escolas. Aqui em Saltinho já iniciaram com a emissão de certificado, tudo o treinamento de primeiros socorros. Boa informação. Em todas as escolas. Boa. Isso prova que a informação que deram por escrito para a comissão tem respaldo naquilo que o vereador está falando, que está acontecendo. E, para encerrar, o artigo 6º da Lei Federal fala que o Poder Executivo definirá regulamento. Então, na verdade, existe aqui muito claramente vários conflitos entre o projeto de lei municipal e a lei federal. Só o fato desse conflito esse projeto é ilegal. Tratando da lei orgânica, fala da competência exclusiva do prefeito, privativa do prefeito na questão de funcionários. Nesse quesito também ele é ilegal. E na independência dos poderes, que é a ação do Poder Executivo, do Legislativo e Judiciário, harmônicos e independentes entre si, há um ferimento aí, porque nós estamos dando a competência e atribuindo, inclusive, o número de funcionário para o prefeito colocar nas escolas. Então, nesse sentido, o parecer tem que ser pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade desse projeto de lei, que, de fato, ele acaba conflitando com a lei federal, que eu acabei de dizer aqui agora, que é muito mais abrangente e que já está em vigor e em funcionamento. Tanto é que aprova aqui pelo vereador dizendo aqui, e a prefeitura recebeu e informou por escrito à comissão que ela está cumprindo essa lei. Então, para mim, eu acho que assim, a boa intenção do vereador está sendo
levada a efeito, se essa era a intenção, de fato, de que tivesse primeiros socorros. E eu até encerro dizendo o seguinte: essa situação ela veio à tona, né? Porque em Campinas, e aí várias cidades fizeram isso, a Lei Lucas. Lá em Campinas, em setembro de 2017, houve um menino chamado Lucas Begales Zamora, que faleceu em decorrência de engasgamento com um lanche numa viagem de passeio escolar. Então as pessoas não conseguiram dar os primeiros socorros, e ele com 10 anos faleceu. Decorrência disso, várias câmaras municipais fizeram, ou prefeituras, a Lei Lucas, em homenagem a ele, e criando essa questão dos primeiros socorros. O governo federal, atento a isso, editou a Lei Federal 13.722, de outubro de 2018, justamente na sequência do acontecido em Campinas, e acabou regulamentando isso em nível nacional. Então, esse é o parecer. Nós votamos agora a questão de ordem, até, senhor presidente, nós votamos agora o parecer, né? Nós aprovamos ou não o parecer agora, é isso? Só questão de esclarecimento. Obrigado. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, iremos à votação. Sentados, aprovam, em pé, rejeito. Aprovado. Em primeira discussão, projeto de lei número 025/2019, de autoria do prefeito municipal Carlos Alberto Lice, que regulamenta o controle interno nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar 111/2000 e da outras providências. Lembrando que nós vamos votar primeiro o projeto e depois foi apresentado 8 emendas pela Comissão de Justiça e Redação. Então, primeiro temos que aprovar o projeto para depois votar cada emenda, tá? Está em discussão? Com a palavra o vereador Luiz Alberto Manesco. Boa noite a todos novamente. Em resumo, esse projeto de lei, ele foi feito como uma exigência do Tribunal de Contas, e até mesmo de promotoria, e que toda a prefeitura e câmara tem que ter um controle interno. Já tem aqui no município, a câmara tem um controle interno, a prefeitura também já tem. Mas seguindo a determinação do Tribunal de Contas, foi feita uma adequação para que não haja nenhum problema futuro. E a prefeitura mandou o projeto para cá, e é necessário o projeto, precisa ser feito, né, precisa ser votado pela Câmara. E também isso é uma forma da própria Câmara fiscalizar o Poder Executivo. Porque o controle interno, ele existe nos dois poderes, e ele é basicamente o quê? Dentro da prefeitura, existem alguns funcionários designados, vamos dizer assim, para fiscalizar o prefeito lá. E dentro da Câmara tem alguns funcionários designados para fiscalizar os vereadores e a mesa diretora aqui. Quem faz esse acompanhamento é o Tribunal de Contas, ele manda alertas. O que são esses alertas? O Tribunal de Contas ele acompanha as contas da prefeitura e acompanha as contas da Câmara. Quando o Tribunal de Contas emite um alerta pelo site, ou às vezes até em visita própria, quando eles vêm aqui, a pessoa responsável pelo controle interno na prefeitura ou na Câmara, ela vai fazer o quê? Ela vai avisar o prefeito, se for na Câmara, vai avisar o presidente da Câmara. Olha, tem um problema que está surgindo aqui, que tem que consertar. Se não consertar agora, mais para frente ele vai virar uma bola de neve, aí não dá para consertar mais. Então, praticamente, o controle interno é isso. Existe em todas as cidades, em todas as prefeituras, em todas as câmaras municipais. E quando passou pela Comissão de Justiça e Redação, foi feita a análise e foi feito, algumas emendas foram feitas, que eu não vou falar agora. Mas em si o projeto é legal, constitucional, está dentro da lei, fundamentado na Constituição Federal, os princípios básicos, né, do direito, que o pessoal que chama, quem estuda direito lembra que é o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, pessoalidade, né? E eficiência, os princípios da administração pública. Então, o controle interno está fundamentado nisso também. Que hoje, praticamente, se tornou, vamos dizer assim, quase impossível
um prefeito ou uma Câmara Municipal, um presidente de Câmara, querer fazer alguma coisa errada, porque o Tribunal de Contas ele fica no pé. Ele acompanha tudo, né? Então, quando o Tribunal de Contas enxerga alguma coisa que ele entende que vai ter problema, ele dá o alerta. E aí o controle interno entra em ação e avisa o prefeito ou o presidente da Câmara. A diferença é que, na separação desses poderes, né, quem faz o controle interno da prefeitura vai avisar o prefeito, ele não vai avisar o presidente da Câmara. E quem faz aqui na Câmara o controle interno, se tiver algum problema, ele vai falar com o presidente da Câmara, ele não vai lá falar com o prefeito, né? Então tem essa diferença dos poderes, que um poder não invade o poder do outro. Por enquanto é isso que versa esse projeto. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Marildo Jesus Firmino. Senhor presidente, Paulo, demais vereadores aqui. Eu só quero complementar, porque assim sempre tem uma visão mais ampla, né, em relação ao projeto de lei que vem aqui, porque justamente nós trabalhamos nessa área, né, no Poder Executivo também. Isso já está na Constituição nossa desde 88, essa obrigação. E está na Lei Complementar 101 desde 2000, quer dizer, há 19 anos, e na Constituição há 30. Então, essa obrigação, ela vem, de fato, a colocar dentro dos órgãos públicos e dos entes públicos, que são as prefeituras, governos, o governo federal, a exigência, né, a obrigação da fiscalização. O artigo 31 da Constituição, ele fala de duas fiscalizações, a externa e a interna. Externa, exercido pelo Tribunal de Contas e auxílio à Câmara Municipal. O Tribunal de Contas é um braço do Legislativo, que tem a competência de fiscalizar o Poder Executivo. Então, quando o Tribunal de Contas dá o seu parecer sobre as contas do prefeito, ele manda para a Câmara analisar e julgar, inclusive, do ponto de vista da Câmara Municipal, o parecer prévio do Tribunal de Contas. Por isso que a Câmara tem a competência, a responsabilidade de aprovar ou não as contas anuais do Executivo. Esse é o controle externo. Por que externo? Porque são órgãos que estão na periferia do poder, né, fiscalizando a sua atuação. E o interno é justamente o contrário. Dentro da prefeitura, dentro do Poder Legislativo ou dentro dos órgãos ou entidades, né, que funcionem ligadas da administração indireta do governo, por exemplo, autarquias, você tem lá um controle, alguém nomeado para, passar por ele todas as ações daquele poder. E isso até alguns anos, né, até 2017, digamos assim, o tribunal relevava isso, né, porque ele faz o controle, ele ia lá, ele fazia isso, ele pedia as contas, finança, e a questão da contabilidade, orçamento público, folha de pagamento, despesas, leis, patrimônio público, patrimônio do município, enfim, o funcionamento da máquina em geral. O tribunal vai lá, ele fiscaliza. Isso era anual, agora já é quadrimestral. Cada 4 meses, o Tribunal de Contas está nas prefeituras do Estado de São Paulo fiscalizando. Ele faz uma análise prévia do primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre, terceiro quadrimestre e o quarto, e o terceiro, né? São 3 visitas. Isso é bom, porque ele está par e passo vendo o funcionamento da administração pública. O vereador, ele tem a capacidade aí de acompanhar esses relatórios, questionar, porque o tribunal ele manda para o prefeito, está disponível para a Câmara, e aquilo que o tribunal está apontando, cabe ao vereador dizer assim, opa, está aqui, quero ver isso aqui também, porque ele está auxiliando o vereador a enxergar a fiscalização do município. E o interno, ele tem um poder tremendo, tanto é que a Constituição, ela estabelece responsabilidade em cima do controle interno. Ele tem uma responsabilidade passível até de ser incriminado se ele não exercer a sua função. Eu achei interessante a Prefeitura de Saltinho regulamentar isso aqui através de lei e deixar isso estabelecido.
e incluir na mesma lei o Poder Legislativo, né? Embora aqui já tivesse um ato da mesa, já tem, né? Não foi aprovada a lei ainda, tem um ato da mesa regulamentado, acho que foi Evandro, que presidente, na ocasião, baixou essa norma, criando esse controle interno. Então, a lei, basicamente, ela rege, ela trata sobre isso. Ela cria essa fiscalização municipal interna. E olha que interessante, o artigo 5º fala assim: verificar a regularidade orçamentária, legalidade, haver resultados da eficiência, da eficácia, da economicidade, efetividade da gestão. A responsabilidade é muito grande. Exercer o controle das operações de crédito. Olha só, é um rol, eu não vou nem ler todos. Apoiar o controle externo, que é o Tribunal de Contas. Quando o Tribunal de Contas ele chega numa prefeitura, ele vai na mesa do controle interno. É lá que é a primeira conversa. E o controle interno, se ele vê uma irresponsabilidade, uma falha na gestão, ele é obrigado a fazer uma notificação. Então, às vezes, chega lá e fala assim: peraí, estou vendo aqui que foi contratado pessoa sem concurso. O controle interno fala assim: está aqui, eu notifiquei. Ele pode ser responsabilidade se ele não fizer isso. Então, tem uma série de coisas. Examinar despesas, licitações, o controle sobre pagamento, restos a pagar, contabilização de recursos, celebração de convênios, supervisionar medidas adotadas pelos poderes, realizar controle de limite das condições de inscrição de restos a pagar, controle de recursos, da venda de ativos, controlar o alcance atingido das metas fiscais, que o tribunal está fazendo isso passo a passo, passou um pouquinho das metas, ele está notificando os municípios, enfim, acompanhar tudo que você imagina dentro de uma prefeitura passa pelo serviço de controle interno. Tem prefeituras de médio, grande porte que tem é uma secretaria de controle interno, praticamente. Tem o responsável, mais a sua assessoria, inclusive pessoas ligadas à área contábil, jurídica, financeira, para analisar os projetos de lei. Algumas empresas de tecnologia, de TI, já disponibilizam sistema de controle interno. Então, eu sou o controle interno, eu tenho já um sistema. Todos os processos passam por ali para me dar um parecer. Veja a responsabilidade disso. Tanto é que no projeto aqui estabelece, e não podia ser diferente, que tem que ser um servidor de carreira. Imagine se o prefeito nomear um cargo em comissão para ser o controle interno. Na primeira notificação que receber, o cara está na rua, porque ele é de confiança do prefeito, comissionado pelo prefeito. Nesse caso, o servidor é de carreira, ele tem, entre aspas, uma garantia constitucional de estabilidade para exercer a função com a garantia de que ele não vai ser perseguido politicamente, etc., em função daquilo que ele está fazendo. O projeto fala da apuração da irregularidade, que ele tem que notificar os poderes, né? Aliás, eu não vou antecipar, mas nós fizemos emendas corrigindo algumas coisas. Na verdade, deixando claras, né? O controle interno de cada poder vai notificar o responsável de cada poder. E aqui, se ele notificar e não for feito nada, ele tem que notificar o Tribunal de Contas e assim vai. O controle interno também vai... deixa aqui. É vedada a lotação de servidor de cargo comissionado, isso é uma garantia. Por outro lado, nós autorizamos aqui, aprovando essa lei, que seja exercido por função de confiança, quer dizer, não vai pegar alguém já do quadro efetivo e nomeia ele como controle interno. E algumas prefeituras tiveram que fazer concurso público para colocar essas pessoas ali. Então, de alguma forma, é alguém que executa o concurso público aqui, ou alguém do concurso público, dado o tamanho da prefeitura, pequena e tal, etc. Marildo. Sim. Uma parte, por gentileza. Sim. Ontem, saiu no jornal de Piracicaba, não lembro se foi ontem ou sábado, a Câmara de Vereadores de Piracicaba teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, porque tinha mais cargo comissionado do que concursado. Aí eu comentei até com alguns vereadores, falei, a Câmara de Saltinho, nesse ponto, está sendo um exemplo. Muito bem. Obrigado. E o controle interno da Câmara de Piracicaba, com certeza, deve ter notificado, e assim como o tribunal. Você percebe que a cada dia que passa, o Poder Executivo e o Legislativo está sendo fiscalizado muito mais próximo.
O Tribunal de Contas tem a Aldesp, que é um sistema de auditoria online, praticamente. Todas as licitações, contratos, etc., são mantidos, folha de pagamento. Agora, a partir desse instante aqui, ó, já do mês passado, despesas, compras diretas, né, já estão indo acima de 5.600 ou 6.000, se eu não estou errado, já estão sendo enviadas automaticamente para o Tribunal de Contas. Então, o Tribunal já pegou despesa direta, de compra direta, sem licitação. Opa, deixa eu ver, tem orçamento, tem isso, tem aquilo, teve pesquisa da condição dessa empresa, ela tem as certidões, igual se fosse uma licitação. Ela tem competência, tem problema aí de vínculo com esse ou com aquele, tudo isso será analisado. E é crime dispensar licitação, sem fazer licitação, intencionalmente, querendo lesar o cofre público. Então, nesse caso, é uma fiscalização intensa já do tribunal, e agora com a regulamentação dos controles internos, vai ser muito mais sério ainda. Nós vimos aqui, numa rejeição de contas aqui, não sei se é 2015, 2015 ou 2014, que nós rejeitamos uma conta aqui do prefeito anterior, o controle interno tinha notificado o prefeito referente a 2 irregularidades. Um dos apontamentos nossos no julgamento dessas contas foi justamente isso. Nós pegamos o controle interno notificando, e o prefeito não ligou para isso. Hoje, se ele fizer isso e o prefeito não ligar para isso, de acordo com essa lei, ele é obrigado a notificar o Tribunal de Contas, que vai apurar e notificar a Câmara para apurar a irregularidade. Só que assim, pau que bate em Francisco, bate em Chico, ou o contrário. Se o prefeito ou o presidente da Câmara também detectar que o controle interno está escondendo o leite, digamos assim, não está vendo de fato o que é irregular, ele pode estar cobertando alguma licitação, ele pode estar cobertando algum erro orçamentário, alguma falha nas contas do prefeito ou da Câmara, e ele não notificar. Aí o presidente da Câmara ou o prefeito que detectar o mau servidor também vai denunciar ele. Então aqui há um controle do controle, né? Que de fato é uma obrigação de cada cidadão e de cada agente político, agente público. Para encerrar, essa lei ela entra imediatamente em vigor assim que ela for colocada, votada, apreciada em 2 turnos, e eu vejo assim que é um passo gigante no controle das ações do Poder Executivo. Está cada dia mais dificultando os malandros na política, cada dia mais dificultando a atuação, né, das ações que defraudam ou criam lesão grave ao Poder Executivo ou ao Poder Legislativo, no caso, ao município. Nós tivemos recentemente a notícia de uma prefeita de uma cidade muito próxima aqui, eu não queria falar o nome, mas que foi condenada a 7 anos, e o procurador do município também. Então, há regime semiaberto e regime fechado. Por quê? Contratou sem licitação uma empresa que fazia, de uma forma administrativa, né, reconhecimento, digamos assim, de pagamento ao INSS, que não devido, e ela simplesmente retinha esse valor no cofre público, não pagava o INSS, e essa empresa ganhava um percentual em cima desse valor. Isso está em 100 municípios do estado de São Paulo. Tem mais de 100 processos dessa empresa. Eu não vou falar o nome dela aqui também. Em Elias Fausto teve uma situação dessa e já está apurado. Então, são vários os agentes públicos e essa empresa, e quem está envolvido está pagando na justiça com ação de improbidade, ação criminal e tal. No caso da prefeita, foi no crime e aí se ferrou. Por quê? É bonito fazer uma coisa assim, olha, vai voltar dinheiro para o município. Mas nem tudo que é bonito, né, é legal ou é constitucional. Podia fazer uma licitação, e hoje nem pode mais. O tribunal já declarou o seguinte: não se contrata ninguém terceirizado para fazer aí restituição do INSS. Tem que ser feito com os servidores da prefeitura. Então está cada vez mais restringindo até assessorias. Veja que o tribunal está batendo assim, ó, não é assessor de governo, assessor de prefeito, assessor. Não existe, isso é atribuição de funcionário. Tem que ser concursado. Está apertando, graças a Deus, o Brasil está despertando. Quanto mais tiver isso,
mas nós temos certeza de que o dinheiro, o R$1 vai chegar R$1 na mão do cidadão, e não 20 centavos, como foi até hoje. Isso no estado de São Paulo. Nos rincões aí do Brasil, nós não vamos saber, mas tem que começar de algum lugar, né? Em alguns outros estados já está bem mais avançado que nós, por exemplo, Rio Grande do Sul, o prefeito lá teve a conta rejeitada porque o tribunal levantou o patrimônio público e viu que ele não tinha atualizado as plaquinhas, porque os patrimônios públicos foi considerado como incompetência, ingerência dele, porque ele não estava tratando das máquinas, dos equipamentos e de tudo aquilo que a prefeitura tem como um bom gestor. A conta foi reprovada. Isso vai chegar aqui, porque o tribunal está fazendo isso. Então, assim, projeto fantástico. Tem que aprovar esse controle, que já tem, mas ele traz aqui algumas outras informações para que a Câmara e o cidadão acompanhem a execução dessa lei e tudo vai ficar muito melhor do que estava. Obrigado. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos à votação. Sentados, aprovem, pé rejeito. Aprovado. Agora passaremos à votação das emendas da Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão a emenda número 1. Com a palavra o vereador Luiz Alberto Manesco. Boa noite a todos, novamente. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa Câmara aqui, que é uma das melhores gestões que já teve aqui nessa cidade. Algumas câmaras de vereadores que eu já visitei em outros lugares, percebi que não tem uma prática que nós estamos fazendo aqui que é sensacional. É a divulgação de tudo que é votado, né? Tudo que é votado, a gente vem aqui, fala, explica, está sendo votado isso, a gente põe aqui na transparência, né? Não tem nada escondido. Isso é uma maravilha. Eu achei engraçado, conversei com uma pessoa de uma cidade próxima aqui, essa eu não vou falar o nome, não. Uma cidade próxima aqui, a pessoa falou para mim o seguinte, eu falei até, vou lá ver se é verdade, né? Não dá para acreditar uma coisa dessa. Aqui os vereadores foram lá na sessão, há algum tempo atrás, e chegou lá, não tinha pauta de votação, eles não fizeram nem o grande expediente, foram embora. Pegou e foi embora. Não quiseram nem fazer o grande expediente. Chegou no grande expediente, simplesmente nem passou a palavra. Fechou a casa, vamos embora. Falei, esse regimento interno aí acho que deve estar desatualizado, porque chegou um ponto que você não tem nem o interesse de falar com as pessoas da cidade, e é transmitido ao vivo ainda, hein? Já pensou se não fosse? Então, fico feliz, né, em fazer parte aqui dessa Câmara, dessa gestão, né, que começou e com essa transparência, né? Sessão que é transmitida pelo Facebook, YouTube, né? E falando aqui das emendas, esse projeto de lei que é o controle interno, o que o vereador Amarildo falou, que é muito importante, que a prefeitura colocou no projeto, é exatamente isso. Esse sistema de fiscalização, na doutrina jurídica, se chama doutrina de freios e contrapesos. O que quer dizer isso? Que um poder fiscaliza o outro. A nível municipal, o controle interno fiscaliza o prefeito, o controle interno da Câmara fiscaliza o presidente da Câmara, e, ao mesmo tempo, se o responsável pelo controle interno for omisso na sua obrigação, o prefeito pode chegar nele e falar assim, você está sendo omisso, posso tirar você daí, eu posso te denunciar, ou vice-versa. E mesma coisa na Câmara, sistema de freios e contrapesos, né? Então não há, por exemplo, perigo, né? Ou pode até acontecer, mas o Tribunal de Contas vai ficar sabendo, da pessoa deixar passar em branco. Em outras gestões passadas, o controle interno agiu fazendo a notificação, né, que os documentos estão todos na prefeitura, lá, as notificações, e, inclusive no projeto de lei aqui, mas também na própria lei, qualquer cidadão, não precisa ser vereador, qualquer cidadão, se entender, ou melhor, não é um entendimento fantasioso, não é achismo, se no seu entendimento ele souber que há alguma irregularidade numa Câmara ou numa prefeitura, o próprio cidadão pode entrar em contato com o Tribunal de Contas e fazer uma representação, fazer um pedido de investigação, né? Então, graças a Deus aqui em Saltinho nós temos essa transparência aqui nessa gestão. E a primeira emenda que nós fizemos neste projeto,
Na verdade, quase todas as outras são similares, parecidas, por quê? O que nós fizemos, a questão de separar aqui as atribuições de cada poder. Porque, a princípio, a redação do projeto de lei do controle interno, ele, numa leitura um pouco mais desatenta, ele misturava as atribuições do poder executivo com o poder legislativo, né? Então, o controle interno fiscalizará o poder executivo e o legislativo. Aí você tem que fazer uma diferença de cada poder. O controle interno da prefeitura vai fiscalizar a prefeitura. E o controle interno da Câmara vai fiscalizar a Câmara, né? Não vai pegar o controle interno da Câmara para ir lá na prefeitura, não. Cada um no seu quadrado, né? Quem fez a música, eu não sei. E aí nós fizemos essas emendas nesse sentido. A primeira emenda é justamente porque a redação da lei, ela ficou da seguinte forma: que esta lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização do município organizada sob a forma de controle interno, especialmente nos termos do artigo 31, 70 e 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar 101/2000, e tomará por base a escrituração de demonstrações contábeis, relatórios de execução e acompanhamento de projetos, de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo. Essa é a emenda número 1. E a partir desta, com as demais, é que ficou estabelecida a separação de cada controle interno para não ter essa, vamos dizer assim, essa confusão de alguém pensar que daí o controle interno da Câmara vai mexer no controle interno da prefeitura, ou vice-versa. Então, nós fizemos questão de separar a redação nessas emendas para ficar claro que cada um no seu quadrado, cada poder aí independente, harmônicos, mas independentes entre si, conforme determina a Constituição Federal. Então, as emendas são praticamente isso que eu falei, nesse sentido. Depois, se eu tiver algum vereador que queira explicar também algumas outras coisas, que duas cabeças pensam melhor que duas, 9 também pensa melhor que uma, né? E às vezes a gente não lembra tudo. Boa noite a todos. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Amarildo de Jesus Firmino. Presidente, bem, presidente, boa noite novamente. E a gente, às vezes, eu quero situar a discussão, né? Na verdade, o artigo 1º, a emenda do artigo 1º, ela acrescenta o artigo 70 e 74 da Constituição. Então, a alteração, o vereador Luiz Manesco, ele já antecipou a discussão das outras. Mas a emenda do 1 só acrescenta o 70 e o 74 da Constituição, que trata especificamente disso, e a pedido até da prefeitura, né? Então é isso. Nós até deixamos mais explícito que nós estamos fazendo esse regulamento, cumprindo não só o 31 da Constituição, mas o 70 e o 74 também. Então é só isso. Só um acréscimo aí de 2 artigos da Constituição Federal, só esclarecendo os vereadores. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, iremos à votação. Sentados, aprovem, pé rejeito. Aprovado. Em discussão agora a emenda número 2. Está em discussão? Com a palavra o vereador Amarildo de Jesus Firmino. Presidente, novamente, por isso que é gostoso participar de comissão, né? Eu fui vereador já aqui 4 anos, estou aqui já no 17, 18, no 19, já na 7º ano da 2ª legislatura. Eu gosto de participar de comissão, gosto de participar de comissão especial, gosto de participar de comissão do orçamento, até comissão de análise de parecer do Tribunal de Contas, análise das contas dos prefeitos. Eu amo fazer isso. Então, por isso que a gente fala, né? E aí Deus nos deu a capacidade de falar bastante. Bom, nessa emenda, né, de fato aí, e outras que se seguem, nós só não corrigimos nada e não acrescentamos nada. Estava escrito que o poder, no artigo 10, a leitura estava assim:
Verificada a ilegalidade dos atos ou contratos, o controle interno dará ciência ao chefe do executivo ou ao presidente da Câmara. Então, a leitura era o quê? O controle interno da Câmara, ele viu uma irregularidade, ele ia falar assim, vou avisar o Carlos Lice ou vou avisar o Paulo Roberto? Não sei, vou ver. Está meio assim. Então, como a lei não pode ter coisas contrárias ou dúvida, mais do que ela já tem, né? Então a gente abriu ela, disse, verificada a ilegalidade, o controle interno do Poder Executivo dará ciência ao chefe do Executivo e o controle interno do Poder Legislativo dará ciência ao presidente da Câmara. É isso. Então não mudamos nada. Talvez quisesse dizer isso, né? Um ao outro. Então a gente deixou claro. Isso está na emenda 10, e eu vou ter que vir falar uma por uma, senão vai ficar uma confusão. Então é isso. Nós colocamos aqui no artigo 10 isso, né? Mudamos essa redação. Ficou mais claro. Para o controle interno chegar na hora e falar assim, eu vou ficar aqui na sessão, vou ficar aqui, presidente. O controle interno chega na hora e fala assim, vou avisar o Paulo ou o Carinho. Agora ele sabe que ele tem que avisar. O controle interno aqui da Câmara tem que avisar o Paulo. Isso tem que estar na lei. A lei não pode ter dúvida, a lei não pode ser. Quando a gente estuda, né, em direito a questão das leis, a gente é claro, nós temos que acabar com leis que têm dúvidas ou que abrem lacunas para a interpretação, dúbia. Senão os advogados vão ter muito processo para trabalhar. Então, quanto mais a lei for clara, menos os advogados constitucionalistas, administrativos vão trabalhar, né? Tá bom? Então é isso. Solta aí. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos à votação. Sentados, aprova, em pé, rejeito. Aprovado. Em discussão, a emenda número 3. Está em discussão? Com a palavra o vereador Luiz Alberto Manesco. Boa noite a todos novamente. Quando se fala em emenda, não quer dizer como uma emenda de roupa, né? Vamos emendar a roupa aqui, né? Não. Aqui é no sentido de completar ou suprimir alguma coisa necessária. A emenda número 3, na verdade, é uma emenda supressiva. Eu fiz questão de falar dela, porque todas as vezes que a gente fala em emenda aqui na Câmara, sempre é por causa de acrescentar alguma coisa, mas dessa vez é emenda supressiva, que quer dizer o quê? Que retira o texto fora. E com uma razão. Essa emenda supressiva número 3, ela retira fora da lei o parágrafo 1º do artigo 10 da lei aqui do controle interno, que dizia o seguinte: não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do chefe do Poder Executivo ou do presidente da Câmara, ficando à disposição do Tribunal de Contas. Esse é o parágrafo 1º que foi suprimido, que foi retirado da lei. Por quê? Porque o parágrafo 2º fala a mesma coisa com outras palavras. O parágrafo 2º diz assim: em caso de falta de tomada de providências pelo chefe do Poder Executivo ou do presidente da Câmara para a regularização da situação apontada em 60 dias corridos e consecutivos, o controle interno comunicará em 30 dias corridos o fato ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilização solidária. Então, aqui ela já está embutido a responsabilidade do responsável pelo controle interno, porque ainda que ele queira dar o jeitinho brasileiro e falar, eu vou ficar quietinho sem falar nada, o Tribunal de Contas vai emitir um alerta, apontar e falar, olha, você tinha um problema lá e você não apontou. Como você não fez esse controle e não informou o prefeito, então você que é responsável, né? E como essa penalização, ela já está no parágrafo 2º, o parágrafo 1º, ele foi suprimido da lei, porque o parágrafo 2º já está mais explicado ainda e tem um efeito maior ainda, completando, ou melhor, apenas envolvendo o parágrafo 1º. No direito penal isso é comum acontecer, às vezes nas normas de interpretação, quando a gente fala que uma norma ela abrange a outra. Quando fala norma, entenda a lei. Quando uma lei ela tem um sentido maior que abrange a lei menor, né? Então, se você pega o Código Penal, ele tem lá, por exemplo, a lei, por exemplo, não matar ou matar alguém, pena, tantos anos de prisão, né? Aí você tem, por exemplo, latrocínio,
que vai ter envolvido também a parte de morte. Então, tem algumas coisas na legislação, na lei, que por conta de doutrina, por conta dos estudiosos, e a gente tem que obedecer. Então, a gente não pode, às vezes, passar por cima. Por mais ridículo que pareça, né, a gente tem que acompanhar o que a lei fala em alguns aspectos, mesmo que seja meio burocrático, vamos assim dizer. Porque algumas coisas a gente fala, nem precisaria de lei. Mas, se fosse depender do nosso gosto, algumas coisas a gente nem faria lei. Mas, precisa... Olha quanto mais que eu estou falando hoje, né? Mas, chega até um vício, né? Algumas coisas a gente tem que obedecer à lei. Infelizmente, não tem jeito. E esse tipo de burocracia, infelizmente, no Brasil, ele acontece muito, porque a administração pública ela é o contrário da administração privada. A administração pública, tudo o que está na lei tem que ser obedecido. Já no âmbito particular, que não envolve a administração pública, é o contrário. O que não está na lei é permitido, né? Então, tem essa diferença. Boa noite. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, iremos à votação. Sentados, aprova, em pé, rejeito. Aprovado. Em discussão, a emenda número 4. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, passaremos à votação. Sentados, aprova, em pé, rejeito. Agora vamos discutir a emenda número 5. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, iremos à votação. Sentados, aprova, em pé, rejeito. Aprovado. Está em discussão a emenda número 6. Não havendo quem queira discutir, iremos à votação. Sentados, aprova, em pé, rejeito. Aprovado. Está em discussão a emenda número 7. Não havendo quem queira discutir, iremos à votação. Sentados, aprova, em pé, rejeito. Aprovado. Está em discussão a emenda número 8. Com a palavra o vereador Amarildo de Jesus Firmino. O vereador Luiz Manesco tem toda a capacidade para falar, porque ele está presidente da comissão. Às vezes eu falei quando faltou alguma informação, eu complementei. Nas que ele discutiu, não houve reparo. Na 4, 5, 6 e 7, mesmo sentido de correção daquela divisão do poder e do outro poder. Na 8, eu quis discutir por quê. A 8 nós fazemos, de fato, não só uma correção de redação, como foram da 4 até a 7, mas nós fizemos uma supressão. Na primeira emenda houve um acréscimo, e nessa nós suprimimos. Então, e alteramos uma redação aqui também. Então, no artigo 15 do projeto de lei que veio do prefeito, nós fizemos uma alteração no inciso 1 e também no inciso 3. O inciso 1 fala que, vou ler o caput, né, o artigo, para você entender o inciso 1. Constitui-se em garantia, isso é interessante, do ocupante da função do controle interno. Então, ele tem que ter uma independência, ele tem que ter uma garantia. O que é garantia? No inciso 1 fala assim no projeto, independência profissional. Deixa aí, Caio. Independência profissional para o desempenho das atividades na administração, direta e indireta. Então, como nós não temos aqui uma administração indireta, e nesse caso nós estamos tratando de poder legislativo e poder executivo, então não caberia nem deixar só a administração e nem deixar direta ou indireta. Então, a emenda no sentido independência profissional para o desempenho das atividades, ponto. Então, se ele tiver independência, tanto na Câmara quanto na Prefeitura, é o que a intenção do projeto quer. Então, essa administração direta e indireta inexiste no nosso município. Nós não temos autarquia, né? Que não tem. É só a direta, que é a Prefeitura Municipal, e aí estaria omisso aqui a Câmara, a independência dele. E no terceiro, no inciso 3º, outra garantia, a lei que trouxe aqui o Executivo fala assim, garantia dele será também a impossibilidade de destituição da função no último ano do mandato do chefe do Executivo,
até 30 dias corridos após a data da entrega da prestação de contas. Não respira, cara. Da data da entrega da prestação de contas do exercício do último ano do mandato do Poder Legislativo. Se o cara tiver asma, ele morre. Mas tudo bem, eu não entendi. Então nós colocamos assim: a garantia dele será da impossibilidade do controle interno ser destituído da função no último ano do mandato do chefe do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Ponto. No último ano do prefeito, ele não pode destituir o controle interno do cargo, porque é o ano da eleição, é o ano que a Lei 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, pega pesado. Toda despesa contraída no último quadrimestre, os últimos 8 meses, tem que ser paga dentro do exercício. Não se pode fazer contratação de funcionários sem concurso público, tenha sido homologado até 6 meses antes do ano, do período eleitoral. Enfim, uma série de coisas que a lei traz, a 101. Então, nesse último ano, é o ano que o controle interno tem que ter a garantia de que ele vai ter exercício da sua função. Então, nós tiramos essa história de 30 dias depois da entrega da prestação de conta do último exercício. Eu entendi aqui o seguinte: acabou o exercício do prefeito, 2020, acabou o exercício do prefeito atual. Aí ele vai entregar as contas dele. O cara vai ficar no cargo, controle interno, até 30 dias depois que vir para a Câmara, isso. Isso que eu entendi. Então, peraí, cara, entra um outro prefeito, vai ficar até vir essa conta para a Câmara, até ele prestar conta. Então, é muito estranho, não entendi nada. Então, ficou muito mais claro deixar aqui que no último ano não se demite o controle interno, nem não se destitui, né, do cargo, da função, nem na Câmara e nem no Poder Executivo. Então, essa é a nossa emenda, tenho dito. Obrigado. Continue em discussão. Com a palavra o vereador Luiz Alberto Manesco. Boa noite a todos novamente. Ainda finalizando sobre a emenda, o que eu queria ressaltar aqui é que quando se passa um projeto pelas comissões, no caso aqui foram 8 emendas, né, nesse projeto, isso é justamente porque essa Câmara é uma Câmara que ela examina os projetos, ela faz o seu parecer e ela coloca o que ela entende ser correto ou suprime o que ela entende ser correto, demonstrando que na parte de elaboração das leis a gente está atento aos projetos que são apresentados. É óbvio que nós não somos perfeitos, né? E nem se daríamos ao luxo de querer essa pretensão. Mas, com isso, fica demonstrado que a Câmara, né, ela não é uma Câmara tipo fax, em que o projeto vem, passa e acabou, saiu do outro lado do jeito que veio. Ele pode até não ter nenhuma alteração, mas a Câmara vai examinar os projetos, um por um, vai dar o seu parecer, né? Muitos projetos, nós nem mexemos em nada, simplesmente não precisava mexer, não mexemos em nada, mas todos os projetos são examinados. Por que eu estou falando isso? Por causa dessas emendas, que foram 8, conversando com uma pessoa que me disse, mas por que fazer tanta emenda? Aí eu expliquei para ele, justamente porque nós não estamos lá à toa, né? Não estamos na Câmara apenas para ver o bonde passar. Nós estamos lá para fazer a nossa função, né? Então, desde do vereador mais antigo, da vereadora mais antiga, até o vereador mais novo, que estão nas comissões, o papel de cada um ao analisar os projetos é justamente para isso, né? Para que a gente procure dar o nosso melhor e, ao analisar os projetos, a gente procurar enxergar pelo ângulo que é dentro da lei, que seja bom para a cidade, que não prejudique a população, né? E, ao mesmo tempo, ser um exemplo. E isso eu falo com muito orgulho, com muita felicidade de saber que, vendo muitas câmaras municipais da região, a nossa Câmara é um exemplo para muitas. Isso eu fico feliz, né? E se alguém quiser fazer um teste e ir em outras câmaras municipais, vocês podem ir ver. A nossa Câmara é exemplo para muitas, principalmente na questão da transparência e na análise de projeto, né?
Nós não ficamos apenas como figuras decorativas aqui. Nós analisamos e damos o parecer de acordo ou com o mérito ou com a constitucionalidade e legalidade de cada projeto. Depois, vou até dar uma notícia boa, mas agora é hora de projeto, não é no grande expediente, eu falo sobre a boa notícia aqui para a cidade. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, iremos à votação. Sentados, aprovam, em pé, rejeito. Aprovado. Em primeira discussão, projeto de lei número 026/2019, de autoria do prefeito municipal Carlos Alberto Lice, que autoriza o Poder Executivo a contratar empresa, operadora ou cooperativa com registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na área de assistência médica ou seguro-saúde, para os servidores públicos ativos e agentes políticos dos poderes executivo e legislativo do município de Saltinho, Estado de São Paulo, e seus dependentes, e da outras providências. Está em discussão? Com a palavra o vereador Amarildo de Jesus Firmino. Senhor presidente, Paulo, demais vereadores. Esse projeto também tem de cara, né, nossa aprovação, com toda certeza. Ele vem, e até eu quis usar a tribuna para esclarecer algumas coisas, para não fique dúvidas. Esse projeto ele autoriza a prefeitura a contratar uma empresa operadora ou cooperativa de serviços, né, registrado na Agência Nacional de Saúde, que possa prestar serviços continuados de assistência médica ou seguro-saúde. Para quem? Para os servidores públicos, municipais, conselheiros tutelares, enfim, todos os agentes que interagem na administração municipal, do executivo e também do legislativo. Não será um plano para a cidade, é um plano de adesão dos funcionários. Então, os funcionários, eles poderão aderir logo após a prefeitura fizer um processo de licitação. Estou discutindo o projeto de uma forma global, né? Vai ser feita uma licitação para que haja uma empresa e, de acordo com o valor que ela contratar, que ela disponibilizar para um plano de saúde, o funcionário vai poder aderir, não é obrigatório. O funcionário vai querer aderir ou não. Então, assim, não é... Quando a gente colocou aí que estava dando parecer aqui, algumas pessoas me perguntaram, legal, vai ter plano de saúde, o prefeito vai pagar plano de saúde para os funcionários. Não. Tanto é que um dos artigos, da justificativa do prefeito deixamos de apresentar o demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro, uma vez que o município não arcará com despesas da eventual adesão do servidor ou beneficiário. Era para ele e para a família dele, se ele quiser. Vai pagar conforme o número de pessoas. Sendo que as operações serão contabilizadas a título de despesa extra-orçamentária. Então, o funcionário faz a adesão e vai ser descontado na folha dele conforme a adesão. A prefeitura, o município não vai pagar nada para o funcionário que contrair esse serviço de assistência médica. A prefeitura não está pagando o plano de saúde para servidor, nem a Câmara Municipal. Isso eles vão fazer. O que está fazendo aqui? Legalizando, passando pelo crivo do Poder Legislativo para autorizar a prefeitura a disponibilizar isso para os servidores que quiserem, contrato de adesão. Eu quero, eu faço e coloco, e tenho ciência do desconto que vai ser feito na folha em função daquilo que eu recebo. Uma questão interessante aqui é que foi realizada uma reunião em 16 de junho, infelizmente eu não pude participar, eu tinha uma outra reunião, mas houve uma lista de adesão já antecipada dos servidores que participaram, e segundo informação aqui, uma lista de adesão, uma lista de intenção, que participaram dessa reunião. E, segundo informação do prefeito aqui, na exposição justificativa do projeto, diz que foram distribuídos funcionários para que os mesmos se manifestassem pelo interesse, sendo que tivemos um retorno, aproximadamente 115 vidas
que poderão fazer a opção. Legal. Então foi feita uma medição entre os servidores e já tem uma intenção, né, de fazer. Isso, na verdade, está acontecendo também lá em Dias Fausto, está acontecendo em outras cidades. E algumas cidades já têm. Então, dependendo do hospital da região, ele oferece um serviço melhor. Lá tem outros hospitais mais próximos daqui dos servidores ali, está oferecendo serviços maiores. Também é uma adesão e há um custo, há um valor por faixa etária, né? Eu e o Evandro, por exemplo, pagaria mais, o Paulo e o Tuti menos, né? O Denis, por causa da nossa faixa etária. Mas é um valor que será licitado. Eu acho isso que é interessante. Nós também fizemos uma seleção lá, porque aí a empresa fica sabendo que é coletivo, há um abatimento nos serviços. Lá, no caso, é todos os serviços, inclusive exames, etc. Então, depende da região, você pode conseguir isso. Então, esse projeto, deixando claro, não é contratação de plano de saúde para os servidores. Vai ser uma adesão, e eles vão pagar do seu próprio bolso. A prefeitura não tem nem dotação orçamentária aqui no projeto para dizer que vai pagar pelos funcionários. Então, só um esclarecimento, um plano que virá, com certeza. Se tem 115, né, eu acho que é um momento bom para o servidor também cuidar um pouco mais da sua saúde aí. Isso não vai tirar o direito de ele usar o SUS, isso não vai tirar o direito de ele usar o Sistema Único aqui ou qualquer lugar do Brasil. Pelo contrário. Mas haverá aí, talvez, uma preocupação maior dele em relação a ele mesmo, né, em relação à sua família. Principalmente, eu vou dizer aqui, o SUS está melhor do que muitos planos particulares. Tanto é que houve uma avalanche de pessoas vindo para o SUS e criando um problema de atendimento dentro das unidades de saúde por causa da demanda. Mas tem uma coisa que vai trazer interesse aqui dos servidores, que são as internações. Esse é o grande problema. Cirurgias caras e internações. Lá, no caso, houve uma adesão, vai haver agora uma adesão dos servidores, justamente por causa de uma internação, porque é muito caro uma internação, dependendo da cirurgia, é caríssimo. Então, nesse sentido, vale a pena aderir a um plano de saúde. No sentido do imediato, da urgência, nosso sistema de saúde tem atendido aqui ou na região, tem sido boa, mas é importante esclarecer isso, porque ninguém está colocando goela abaixo dos servidores isso aqui e nem está dando dinheiro para pagar plano para os servidores. Eles é que vão aderir, e a iniciativa da Prefeitura, parabéns, inclusive do Poder Legislativo, que vai disponibilizar isso, até para os vereadores, né? E para os conselheiros tutelares, que também são agentes, não são funcionário público, mas são agentes que estão inclusos aqui e podem fazer uso dessa adesão. Valeu, é isso. Continua a discussão, com a palavra o vereador Luiz Alberto Manesco. Boa noite a todos novamente. Como já foi falado, esse projeto de lei ele veio do Poder Executivo, da Prefeitura, para a Câmara, falando a respeito do plano de saúde que a Prefeitura quer fazer para os funcionários públicos, baseado na Lei 9656, que é a Lei Nacional do Plano de Saúde. Quando o projeto vem para a Câmara, assim, ou aprova ou não aprova, né? Então, quando um projeto ele vem da Prefeitura, a Câmara ela não tem o poder de falar, prefeito, eu quero que você faça do meu jeito esse projeto. O projeto é meu. Não, o projeto é do prefeito, não é da Câmara. Por que eu estou falando isso? Até porque algumas pessoas que às vezes não entendem um pouco o funcionamento de lei, e algumas que entendem, mas fazem-se de desentendidas, acabam pensando, ou até falando e divulgando, que a Câmara de Vereadores aqui, ela não faz lei para arrumar emprego para os moradores do município. A pessoa que está falando isso, ele é um analfabeto jurídico, ou analfabeta jurídica. Por quê? O vereador não tem poder para fazer lei para criar emprego na prefeitura, né? Até porque os funcionários da prefeitura, eles aqui em Saltinho, por exemplo, a lei que eles estão debaixo é a CLT. A CLT é uma lei federal, não é lei do prefeito anterior ou do prefeito atual, né? Então, algumas pessoas ficam comentando, os vereadores têm que fazer lei para arrumar emprego. Venha conversar comigo, Luiz Manesco, vou explicar para você
o que é o funcionamento de uma lei. Vou falar para você. Que o fato, às vezes, da pessoa ficar falando no Facebook não vai resolver. Se você não passou no concurso público, estude mais, preste de novo e passe. Para trabalhar na prefeitura tem que prestar concurso. Não tem como o vereador falar, eu quero colocar na marra. Né? Uma vez uma pessoa me mandou uma mensagem pelo Facebook, no Messenger lá, ver se arrumou um serviço, né, para mim na prefeitura. Eu falei, amigo, eu sou vereador, não sou chefe na prefeitura, mesmo que eu fosse, para entrar na prefeitura é só de duas formas, ou você presta concurso, ou é cargo comissionado, né? Mas a gente vê, a maioria das pessoas aqui em Saltinho sabe do trabalho dos vereadores, a maioria. É um ou outro que às vezes eu acho engraçado, porque até esses dias uma pessoa, ela fica pondo no Facebook que os vereadores não fazem lei para criar emprego aqui na prefeitura. Meu Deus do céu, se eu tivesse esse poder de criar leis, eu ia criar uma lei para dar emprego para a cidade inteira na prefeitura, mas eu não posso, não existe lei para isso. Esse que é o problema. Se o vereador tivesse poder de fazer lei para dar emprego para todo mundo na prefeitura, então não precisava nem ter prefeito. Não precisava ter prefeito. Se é o vereador que vai mandar, entendeu? Então esse projeto de lei que ele veio do Poder Executivo, e quando vem do Poder Executivo, o vereador ele não pode picotear o projeto e falar, não, agora eu vou fazer esse projeto aqui. O vereador não tem o poder, né, vamos dizer assim, de Krypton. Eu vou pegar esse projeto agora, vou fazer ele transformar num super projeto meu, né? Vai transformar, né? Ou vou ter um superpoder dos Vingadores ou dos super-heróis, não, né? Então, não adianta ficar pondo no Facebook, pode pôr, cada um é livre de falar o que quiser, desde que não cometa nenhum crime, né? Depois seja passível de tomar um processo indenizatório. Não tem, pode pôr no Facebook, no Instagram, onde você quiser. Não existe uma lei que o vereador faça para ficar criando emprego na prefeitura. Nenhum lugar do Brasil existe esse tipo de lei. Nem vai existir. Não é impossível, né? Não dava, assim, ficar chorando as mágoas no Facebook lá não vai adiantar nada. É mais fácil estudar e prestar o concurso e passar, né? Até porque eu mesmo, por exemplo, não só eu prestei vestibular com 36 anos. Se eu fosse ficar reclamando, não, eu tenho 36 anos, eu quero entrar na universidade num jeitinho brasileiro, não ia dar certo. Eu estudei, prestei vestibular com 36 anos e passei. Quando acabei a faculdade com 41 anos, se eu ficasse, eu quero que o presidente arranque o exame da OAB fora, porque eu quero ser advogado na marra. Não tirou. Eu tive que estudar, prestar exame e passar para ser advogado. 2 provas ainda, primeira e segunda fase. Se eu ficasse reclamando da vida, né, igual aquela hiena antiga daquele desenho lá, ó céus, ó vida, não ia adiantar. Algumas coisas a gente tem que arregaçar as mangas e ir para frente, né? As coisas não caem do céu. E quando se fala de projeto de lei, a gente tem que ter um entendimento que quando é o Poder Executivo que faz o projeto, simplesmente a lei federal, que se chama Constituição Federal, ela não permite que o vereador usurpe a função do Poder Executivo. Vereador, né? Pode falar. Faço jus todas as palavras que você disse aí, está de parabéns, mas eu gostaria de pedir para você focar um pouco no projeto, né, na lei que desfocou um pouquinho. Entendo todo o seu anseio por estar certinho, porque, inclusive, você já adiantou uma das coisas que a gente falar no Grande Expediente foi perfeito, mas eu ia pedir para você focar no projeto aqui, tá bom? Obrigado. E aí, como consequência desse projeto, ele vai sendo aprovado na Câmara, ele vai passar por uma segunda discussão, que essa aqui é a primeira discussão, e sendo aprovado em segunda discussão, é que ele será transformado em lei. Então, os projetos eles sempre têm 2 discussões, primeira discussão, segunda discussão, para depois ser transformado em lei. E quando vem do Poder Executivo, a Câmara, assim, ou aprova ou rejeita. Boa noite a todos. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, iremos à votação. Sentados, aprovam, em pé, rejeitam. Aprovado. Não havendo mais matérias a ser deliberadas pelo plenário, está encerrada a ordem do dia. Teremos agora um intervalo de 10 minutos para posteriormente prosseguirmos com o grande expediente.
Considerado distrito de Piracicaba até o início dos anos 90, Saltinho tornou-se município pelo despertar de sua própria população, que naturalmente desenvolveu a vocação de se unir e se organizar para conquistar seus ideais. Em 19 de maio de 1991, um plebiscito confirmou a sua emancipação, que foi oficializada com a promulgação da Lei Estadual número 7.664, em 30 de dezembro de 1991. Já com direitos e deveres de município, Saltinho teve sua primeira eleição no dia 3 de outubro de 1992. Assim, a primeira Câmara de Vereadores, que possui atributos de grande importância em um município, foi instituída no dia 1º de janeiro de 1993. Hoje, Saltinho tem centenas de leis que tratam de todos os tipos de assuntos, das relações de consumo, passando pelas questões de segurança, educação e de muitas outras questões diretamente relacionadas ao cotidiano de todos os moradores. A Câmara Municipal é o lugar onde os representantes do povo elaboram e aprovam todas essas leis, além da fiscalização da administração local. O atual Poder Legislativo de Saltinho é formado por 9 vereadores. A mesa diretora tem como presidente Paulo Roberto. Como vice-presidente, Amarildo Firmino. Primeiro secretário, Amadeu Júnior. E segundo secretário, Evandro Pereira. Os demais vereadores são Denis Chiquito, Luiz Manesco, Luiz Lopes, Lourdes Torina e Rodrigo Arthur do Cartucheiro. Instalada nesse prédio próprio desde agosto de 2001, a Câmara Municipal está muito bem localizada para receber os cidadãos e trabalhar para o desenvolvimento de Saltinho. A estrutura totalmente acessível à população conta com as assessorias de imprensa, do Legislativo, Jurídica, Financeira e Diretoria Administrativa, além de uma zeladora para o espaço. O prédio ainda abriga o plenário José Eduardo Rufino de Oliveira, a sala de arquivos com todos os documentos da história do município e uma sala de reunião onde as comissões do Legislativo se reúnem para analisar e emitir os pareceres dos projetos. As discussões e as votações dos projetos ocorrem durante as sessões ordinárias, que são realizadas todas as segundas-feiras a partir das 7h30 da noite. A galeria do plenário está sempre liberada para a população acompanhar as sessões, que ainda são transmitidas na íntegra e ao vivo pelo próprio canal no YouTube. Notícias com projetos, as discussões e as atividades realizadas pelos vereadores são encontradas facilmente no Facebook e também no site oficial da Câmara Municipal, que também conta com espaço exclusivo para as publicações mensais dos balancetes de receitas e despesas da casa. É o Legislativo saltinhense garantindo total transparência em suas ações e toda a prestação de contas aos munícipes. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Saltinho.
assim, se jogar na vida profissional é uma coisa que o BMEC aborda com a gente desde o início, né? Hey everyone, welcome back to my another After Effects tutorial. This is the Simple Logo Animation Season 1, Episode 2. Today, we are going to create something like this. This light effect on your logo. If you drag this anchor point you can see your light is moving. Let's minimize the card wipe effect to get some room for light effect. Change direction to positive. Considerado
Vereadores, daremos continuidade aos trabalhos legislativos. Para tanto, abro agora o horário reservado ao grande expediente e ao uso da palavra livre. Concedo a palavra ao vereador Paulo Roberto da Silva. Peço que o vereador Amarildo assuma a presidência para que eu possa usar a tribuna. Senhor presidente e demais vereadores, público presente que nos acompanham pela internet, boa noite. Vou ser breve aqui no uso da tribuna livre. Na verdade, só vou fazer alguns agradecimentos e um comunicado. Queria parabenizar as escolas municipais pelas comemorações do 7 de setembro, que foi na quinta-feira que as escolas se organizaram. Foi muito bem elaborado, muito organizado, como sempre aí a equipe gestora, professores e alunos estão de parabéns pelo empenho. Eu, infelizmente, só pude acompanhar de manhã, fui até a escola da Aparecida, onde eu fiquei muito contente de ver o resgate da nossa história, da nossa cultura, onde eles trabalharam a regionalização, pegaram as 5 regiões do IBGE, falaram das características e escolheram um tema de dança. Então, eles estão de parabéns pelo empenho. Como eu disse, eu fico feliz quando volto a resgatar a história, porque muitas vezes nós, brasileiros, temos o costume de valorizar o que vem de fora e esquecemos da nossa própria cultura e da nossa própria história. Também ontem, eu e o vereador Denis estivemos representando o Saltinho na missa em comemoração aos 75 anos da Diocese de Piracicaba, que é o Jubileu Brilhante, aonde veio o representante do Papa aqui no Brasil celebrar, que foi o Dom Giovanni de Angeli, né, de Angelo, agora fugiu o sobrenome, onde foi muito emocionante, né, quem estava lá, independente de questão religiosa, mas as palavras, o carinho que ele transmitiu foi muito gratificante. E também convidar toda a população, no sábado agora, dia 14, a partir das 20 horas, no Centro Cultural, vai ocorrer o 3º chá beneficente da Escola Professor Manuel Dias de Almeida. Então, estão todos convidados para estarem participando. Teremos comes e bebes a partir das 20 horas. É o que eu tinha para hoje. Boa noite e boa semana a todos. Concedo a palavra ao vereador Rodrigo Arthur. Concedo a palavra ao vereador Amadeu Soares da Silva Júnior. Concedo a palavra ao vereador Amarildo de Jesus Firmino. Concedo a palavra ao vereador Denis Chiquito. Boa noite, senhor presidente e demais vereadores, público aqui presente, que nos acompanha intensamente, e a todos também que nos acompanham pela internet. Estou dando risada aqui, que tem o pessoal da plateia aqui, que é bastante participativo, né? Então é sempre muito bom ter vocês aqui. Sim, hoje eu venho à tribuna para falar sobre o dia 9 de setembro, que é o dia do médico veterinário. Né? Então, em nome de todos os médicos veterinários, que é de grande importância para o cenário mundial aí, eles, na verdade, o detentor de toda a ação contra as doenças no mundo, né? Engana-se quem pensa que o médico que é o responsável por isso, mas sim o médico veterinário que é o responsável por não deixar as doenças se alastrarem, né? De maneira geral aí, através dos alimentos, principalmente, de origem animal, dos animais de companhia e aí por diante. Então eu quero deixar meus parabéns aqui a todos os meus amigos veterinários aí pela importância, né, dentro do cenário mundial, tá? E também para complementar, avisar a população que a partir de amanhã vai haver a desratização e desentitização aqui no município. Foi difícil agora, enrolou. Então, gente, pessoal, lembrem de fechar os ralos, né? É importante isso,
porque uma vez que a empresa comece a fazer a nebulização com os produtos químicos, a tendência é que os animais peçonhentos, né, inclusive escorpião, aranhas, eles saiam dos bueiros e adentrem as casas, residências, ou então os ralos também. Então é importante que isso o pessoal fique atento a isso, tampando os ralos com um pedaço de plástico ou algo mais pesado ali, para que esses animais não adentrem as residências e acabe acontecendo algum acidente. Eu estou falando isso porque hoje mesmo algumas pessoas me ligaram reclamando da quantidade exorbitante de rato que tá tendo na região central aqui do município, né? Inclusive de alguns locais já bem conhecidos da prefeitura. Então a gente pede para que tenha assim uma intensificação com relação a isso, esse cuidado, já que a leptospirose é uma doença zoonótica, ela é um fator muito importante aí e perigoso na saúde pública, né, acarretando inclusive morte aí se a pessoa não for tratada a tempo, inclusive para animais de estimação, tá? Então a gente não pode brincar achando que um rato é só um rato e ele está ali inofensivo, não. Ele pode causar sim sérios danos à saúde pública e por conta disso a prefeitura está fazendo novamente aí esse trabalho de desatização na cidade para que a gente consiga diminuir essa quantidade que realmente está alarmante. Mas um ponto que a gente não pode eu não posso deixar de falar aqui é a responsabilidade de cada cidadão. Então, pessoas, não acumulem lixo dentro de casa, tá? Não acumule material que não vai ser usado, que eu vou deixar essa madeira aqui encostada no muro, vou deixar um tonel de latão virado aqui, encostado no muro também e tal, e papelão, plástico, garrafa. Pessoal, isso aí são esconderijos aí onde esses animais têm uma predileção e aí acaba sendo realmente um chamarisco para fazer ninho e para a procriação deles. Tá? Lembrando que a gente está chegando um período chuvoso também agora aí, em breve. Ele vai ter temperaturas altas, como já aconteceu hoje, e a gente precisa fazer com que a população entenda, a população precisa ajudar nessa questão da conscientização, para não deixar água parada nos locais, excesso de lixo dentro de casa, né, para esses materiais aí que facilitam a vida desses animais peçonhentos ou não, mas que também podem transmitir doenças para o ser humano. Então fica aqui meu apelo, tá? Não adianta a gente exigir só do poder público que faça, se eu não cuido dentro da minha casa, tá bom? Então essa é o meu pedido de hoje. Agradeço a todos pela atenção, uma ótima semana, fiquem com Deus. Concedo a palavra ao vereador Evandro Pereira. Passo. Concedo a palavra ao vereador Luiz Alberto Manesco. Boa noite a todos novamente. A boa notícia que eu falei que ia dar é agora. Eu protocolei 2 projetos de lei aqui na Câmara, que entrou hoje. E são 2 projetos de lei que vão afetar diretamente para o bem do cidadão saltinhense. O primeiro projeto de lei, ele é uma emenda à lei orgânica, inclusive eu fiz esse projeto em 2017, retirei para estudar melhor, e agora refiz esse projeto e ele vai modificar o artigo 4º, vai acrescentar o parágrafo 4º no artigo 106 da lei orgânica aqui do município, que é de minha autoria com o vereador Evandro Pereira e o vereador Paulo Roberto da Silva, que vai dar isenção do IPTU para as pessoas portadoras de doenças graves que residam aqui no município. E a condição para essa isenção é que, além da doença grave, tenha uma única propriedade. Este projeto de lei, ele tem como fundamento, além da Constituição Federal e outras leis federais, um princípio maior que é chamado no direito de princípio da dignidade da pessoa humana. O outro projeto é um projeto de lei de minha autoria também, com apoio do vereador Amadeu e do vereador Amarildo Firmino,
que reduz em 50% aquela taxa da COSIP. O nome correto é Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, COSIP. Na conta de energia elétrica, ele vem marcado CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Esses dois projetos, eles não foram feitos nas coxas, nem foram feitos em um dia, ou em uma hora, ou em uma semana, ou em um mês. Não. Esses dois projetos eles foram feitos com vários meses de estudo, buscando não só fundamento na lei, mas também na jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça, parecer do Ministério Público do Estado de São Paulo e também decisão do Supremo Tribunal Federal em julgamento de repercussão geral no tema 682. O que é repercussão geral? Repercussão geral é quando o Supremo Tribunal Federal fala assim: vamos pegar esse assunto, decidir, pôr um ponto final e acabou. É assim que funciona daqui para frente. Então é isso que o Supremo Tribunal Federal fez. E o Supremo Tribunal Federal, neste julgamento de repercussão geral, ele já matou 2 coelhos com uma cajadada só. Em um tema, ele decidiu essa possibilidade da isenção do IPTU para as pessoas com doenças graves e também a redução da taxa da COSIP, da iluminação elétrica. A princípio, o menos avisado, ou se olhar com um pouco, sem prestar muita atenção, agora eu vou falar assim para quem entende de lei, vai parecer que o projeto ele é inconstitucional, que ele tem renúncia de receita, ou que ele é atribuição para o Poder Executivo, e que ele não tem estimativa de impacto orçamentário. Todos esses pensamentos, esses argumentos, eles estão todos rebatidos na justificativa do projeto, né? Então, a hora que a pessoa for ler a justificativa, que tem 17 páginas, com o julgamento anexo do Supremo Tribunal Federal, fica mais fácil entender. Então, é óbvio que se alguém vier me perguntar, né, qualquer coisa a respeito do projeto, sobre isso que eu acabei de falar, sobre atribuição, impacto orçamentário, competência, né? Tá tudo na justificativa. Se alguém me perguntar, eu já vou saber, ó, você não leu a justificativa, que se você lesse, você já ia saber a resposta. Mas, para que não houvesse dúvidas, eu juntei a decisão do Supremo Tribunal Federal, e a princípio é o seguinte: quando você fala numa lei de isenção do IPTU, a ideia que vem, né, de isenção, que vai, espero que seja debatido aqui, ela não é isenção geral, não é para a cidade inteira, é um grupo específico de pessoas, né? E a taxa da COSIP, essa redução de 50%, que tem a fundamentação também do Supremo Tribunal Federal, que eu juntei, que vai ser analisada aqui na Câmara. Então, com o apoio dos vereadores aqui, é óbvio, que não depende só de mim, se os vereadores apoiarem, né, passarem pelas comissões, a população de Saltinho, ela vai ter a isenção do imposto para pessoas com doenças graves e a redução da taxa COSIP vai ser reduzida em 50%. Depende também do prefeito vetar ou não, mas se essa Câmara fizer aprovar esses dois projetos, vai ser um marco histórico para Saltinho, né? Eu vou respeitar o tempo regimental, que agora não é discussão de projeto, é grande expediente, só 10 minutos, então vou parar por aqui. Mas na próxima oportunidade nós vamos falar mais sobre esses dois projetos. Boa noite a todos e boa semana. Concedo a palavra ao vereador Luiz Aparecido Lopes. Concedo a palavra à vereadora Maria de Lourdes Pandolfo Torina. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, a todos que nos assistem, boa noite. Eu queria falar sobre o projeto do Cartcheira, né, que fez a gente parar e pensar como é que está, porque é um projeto importante que não foi aprovado, porque se tem uma lei federal melhor que ele,
mas que ele serviu para a gente estar acompanhando, para a gente estar buscando e se preocupando com esse assunto, que é, né, a saúde das crianças, a segurança de estar na escola. Isso é muito importante. Então, a gente pede aqui, né, para a prefeitura que realmente cumpra essa lei, que é melhor, que busque que seja uma vez por ano ou mais, porque a gente sabe de voluntários que, né, não precisa gastar. O próprio Corpo de Bombeiros parece que pode também dar cursos, porque na escola está sempre entrando, né, ou um funcionário novo, um professor novo. Então, que não deixe quieto, que prepare, porque quanto mais preparado, melhor, né, para vidas, para manter a vida dessas crianças. É muito importante. Então, aqui eu queria parabenizar o Cartixeira por ter entrado esse projeto, ter lembrado desse assunto, e a todos, né, que fizeram o ótimo trabalho de buscar as informações. Então, aqui a gente está cobrando junto, cobrando a prefeitura, e feliz, né, para que dê certo, para que não deixe quieto esse assunto, que levem à escola assim maior segurança, maior treinamento de primeiros socorros a todas as escolas. Só isso, muito obrigada. Boa noite. Encerradas as discussões e não havendo mais oradores a usar da tribuna, dou por encerrada a presente reunião.